Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre a adição de números naturais com transporte. Basicamente, a gente vai ver como somar números muito grandes, assim como na aula anterior, na aula 3.1.4, mas com um pequeno detalhe a mais. Então vamos às regras. A primeira regra é que sempre que possível, a gente vai fazer a adição do mesmo jeito mostrado na aula anterior, na aula 3.1.4. Ou seja, a gente vai colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. E também a gente vai somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia na aula anterior. A segunda regra é o detalhe adicional dessa aula, que é o seguinte: se a soma de dois algarismos de alguma ordem é maior que 9, a gente transporta a dezena para a ordem superior. Por exemplo, se a soma de dois algarismos der 15, a gente coloca o 5 no resultado e a gente transporta a dezena, que é o 1, que na verdade representa o 10, para a ordem superior. Isso parece ser um pouco complicado, mas como a gente vai ver, é bastante simples. Vamos ver isso na prática, por exemplo, na adição de 584 mais 739. Pela regra 1, a gente coloca unidade embaixo de unidade. Então a gente coloca o 4 e logo abaixo dele o 9. Depois a gente coloca a dezena embaixo de dezena. Então a gente coloca o 8 e logo abaixo o 3. E por fim a gente coloca a centena embaixo de centena. Ou seja, colocamos o 5 e depois embaixo dele o 7. Colocamos o sinal de mais ao lado do 739 e um traço abaixo dele para separar as parcelas da soma. Repare mais uma vez que a gente escreve tudo de forma bem alinhada, o que é fundamental para a gente não se perder na hora de fazer a conta. Então, seguindo a regra 1, a gente soma as unidades. Ou seja, 4 mais 9 igual a 13. E aí que vai entrar a regra 2 em ação. O 13 é maior do que 9. Ou seja, é um número com mais de um algarismo. Então a gente coloca o 3 na soma, logo abaixo das unidades. E transportamos o 1 para a ordem superior, que é a das dezenas. Depois a gente faz a mesma coisa somando as dezenas. Então a gente vai... Quais são as dezenas aqui? 1 mais 8 mais 13. Isso nos dá o resultado igual a 12. Novamente, usando a regra 2, a gente coloca o 2 no resultado, logo abaixo das dezenas, e transportamos o 1 para a ordem superior, que é a das centenas. Por fim, a gente vai somar as centenas. Ou seja, 1 mais 5 mais 7, o que nos dá o resultado igual a 13. E de novo, usamos a regra 2. Colocamos o 3 na soma, logo abaixo das centenas, e transportamos o 1 para a ordem superior, que é a das unidades de milhar, que aqui nem aparece. No caso, o 1 ali vai ficar em cima do sinal de mais. Como ele é a única unidade de milhar, o resultado da adição, eu só abaixar o 1 e o resultado da adição vai ser 1323. Então é assim que a gente faz a adição de números naturais com transporte, ou seja, transporte de dezenas. Essa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.